Olá, gente! Hoje é dia 5 de outubro, eu vou faltando 5 e 6 pra fazer um desenho. Se você ainda não sabe que Outubro é a minha versão do Inktober, e você pode ver os meus últimos vídeos para ver o que eu tô criando esse mês. Eu vou falar e dar todas as dicas enquanto vocês assistem o desenho. Então, vamos começar com o desenho. O tema do dia 5 é máscara e o tema do dia 6 é vapor. Pra máscara você pode pensar desde máscara de médium ou máscara de covid, mas você também pode pensar em máscara de super-herói que vai nos olhos, máscara de carnaval, que seria tudo colorido, talvez com glitter, ou aquelas máscaras que tem pena do lado, sabe? Você pode pensar em baile de máscara, ou você pode pensar em alguma coisa mais futurística. Você pode pensar em uma coisa mais futurística e fazer uma máscara de gás, por exemplo. Tem também máscara de dormir, então tem vários tipos de máscara, pesquisa, tem alguns até que eu não falei, que eu não pensei. Então pesquisa um pouco para abrir a cabeça e ver quais opções que você poderia escolher. Nesse desenho aqui eu decidi usar a máscara de vapor um pouco futurística, um pouco cyberpunk, e juntar com outro tema que é vapor. E vapor é basicamente aqueles tracinhos ondulosos que você desenha em cima de uma xícara de café, por exemplo, ou qualquer coisa quente. Então você pode pensar em uma banheira quente, em um bule de água fervendo, em uma xícara de café, chocolate quente, uma comida bem quente saindo fumacinha, churrasco, essas coisas. Então basicamente qualquer coisa quente que sai vapor. Juntando o tema de máscara de gás com vapor, eu decidi fazer uma banheira tóxica. Alguma coisa assim, não necessariamente tóxico, mas eu tô pensando pra esse desenho fazer tudo bem verde e fazer uma pessoa com máscara dentro dessa banheira e saindo um monte de vapor dentro da banheira. E eu tô imaginando pra esse desenho uma estética bem cyberpunk. E se você não sabe o que é cyberpunk, só digitando no Google que você vai ver, vai aparecer um monte de coisa. E é por isso que pra esse desenho eu decidi usar marcadores da Copic, porque assim eu consigo cores bem saturadas e eu consigo fazer uns degradês muito legais. Então eu comecei, como sempre, fazendo esboço no papel branco. E aqui eu tô usando o papel Bristol da Canson, porque é um papel perfeito para marcadores, porque ele é bem lisinho, então ele não absorve tanta tinta. Eu acabei decidindo desenhar esses dois personagens, um deles seria uma menina, usando a máscara de vapor. E eu fiz ela bem assim, com a máscara, com os óculos e com a franja pra esconder um pouco o rosto, porque como eu comentei com vocês, eu já desenho muito o rosto e eu tô tentando me afastar disso. Então eu quero desenhar mais esse personagem que você não consegue ver muito bem quem ele é. Então a gente sabe que é provavelmente uma menina e ela tá usando máscara, mas a gente não sabe quem é que tá por trás dessa máscara e desse óculos. E do outro lado tem esse personagem mais estranho ainda, que ele tá com essa roupa toda coberta, que também é uma roupa anti-gás que você vê em cenas quando tem alguém lidando com um ambiente intoxicado, alguma coisa assim. Então esse desenho foi muito difícil pra mim, porque eu não tô acostumada a desenhar essas coisas, mas foi muito legal. Então aqui você pode ver que eu tô usando os marcadores da Copic. Os refis são esses daqui, eles têm um refil novo que é um pouco menor, mas eu costumava comprar esse refil maior aqui. E eu não vi diferença de preço para cada um dos potes na hora que eu comprei. Então eu acho que esse novo potinho vem menos e custa o mesmo preço do antigo. Isso é uma coisa ruim, mas eu acho que é porque o dólar tá muito alto e como isso é produzido fora do Brasil, acaba vindo mais caro. Então, infelizmente esse é o motivo, mas continua valendo muito a pena, pela qualidade dos marcadores. Eu vou mostrar aqui como eu faço para encher uma caneta com refil. Então eu começo tirando as duas tampas da caneta. Isso é importante porque se você tirar uma tampa só, ele acaba vazando. Então tem que tirar as duas pontas e você arranca essa ponta chanfrada, que não é a ponta pincel. Então eu abro o pote do refil e ele tem essa ponta. Eu consigo enfiar essa ponta pelo buraco e encher a caneta. Por dentro, essa caneta ela tem como se fosse uma esponja. E a esponja vai secando conforme você vai usando a caneta. Quando você coloca o refil dentro, você tá molhando mais a esponja com a tinta. Então você enche a caneta e depois põe a tampa de volta. O pessoal da Copic recomenda usar uma pinça para arrancar a ponta, mas eu faço com a mão mesmo, porque eu não ligo de sujar a mão. E agora é só testar para ver se a caneta tá funcionando. Eu amo trabalhar com marcadores e eu acho que é muito bom ter um marcador de boa qualidade.
Mas os marcadores da Copic são profissionais e é por isso que eles são tão caros. E se você não é profissional, se você não trabalha com isso, você não precisa gastar todo esse dinheiro com um material tão caro. Então use o material que você tiver acesso. A única coisa que eu acho legal é ter pelo menos 2 variações de tons de cada cor. Porque aí você pode usar isso para fazer luz e sombra dentro do desenho. Nesse caso, eu fui colecionando as Copics ao longo da minha vida, então eu tenho 2 ou 3 tonalidades de cada uma das cores. E essa é outra coisa, você não precisa sair comprando tudo de uma vez porque é caro, você pode ir comprando uma caneta por vez e sempre lembrando de pegar um refil junto, porque a caneta em si é cara, mas o refil não é tão caro assim. O refil faz a sua caneta durar bastante tempo. Eu tenho as minhas canetas há 6 anos e eu tenho quase todos os potinhos de refil cheios. E assim você pode aos poucos ir montando a sua coleção de canetas. Se vocês quiserem um vídeo só falando sobre marcadores e dando dicas de opções mais acessíveis, deixem aí nos comentários para eu fazer um vídeo só sobre isso. Eu fiquei muito feliz de fazer esse desenho, porque esse desenho precisa de muitos tons de cinza para representar essa frieza do metal e do gás. Só que todas as minhas canetas cinza estavam sem refil e eu consegui comprar mais nesse mês, então depois de 1 ano eu finalmente consegui usar minhas canetas cinzas de novo e foi muito bom e eu achei que ficou muito legal o resultado. Com as canetas da Copic eu começo sempre colocando a cor principal de cada uma das partes do desenho. Nessa parte você tem que tomar um pouco de cuidado, se você quer alguma parte muito clara, você não pode passar uma caneta escura porque depois você não vai conseguir clarear isso. É um pouco parecido com o processo da aquarela. Na aquarela, quando você escurece demais, você não consegue clarear depois. Então você tem sempre que ir dos tons mais claros para os tons mais escuros. E com a Copic é a mesma coisa. Eu consigo clarear levemente alguns pontos, mas é muito sutil e não é uma coisa muito drástica. Então se eu quero uma parte clara, eu tenho que tomar cuidado para não passar nada escuro por cima. Porque depois eu não vou conseguir arrumar. Então aqui eu fiz todas as cores, eu fiz essa banheira como se fosse um galão de óleo ou de algum líquido tóxico. Eu fiz o líquido, a água em que eles estão nadando verde. E eu gosto sempre de deixar o fundo por último, então eu comecei a construir essas camadas de cores. Eu queria fazer como se esse líquido estivesse quase brilhando, saindo uma luz de dentro dele. Então, se tivesse saindo uma luz da água de baixo, ele ia estar iluminando esses 2 personagens por baixo com uma luz verde. Então eu peguei uma referência de iluminação, você consegue achar isso na internet, eu normalmente uso Pinterest. E eu peguei uma dessas imagens que diz onde que a luz tem que estar em cada situação. Nesse caso, onde a luz tem que estar quando está sendo iluminada por baixo. E são todas essas partes que eu marquei com o verde. E eu sabia que eu queria que o fundo fosse roxo, um pouco azulado, então eu tinha que fazer as sombras, ou seja, as partes que não estão sendo iluminadas pela luz verde, tinha que ser roxo. Então eu fiz isso aqui. Isso é um pouco de estudo e um pouco de intuição. Você tem que imaginar que o seu objeto é 3D, e se ele fosse 3D, onde que a luz estaria batendo em cada uma das situações. Isso é um pouco difícil e leva um pouco de prática. Eu sempre pesquiso referência para essas coisas porque eu ainda acho muito difícil. Mas é uma coisa que quanto mais você praticar, mais fácil vai ficar e mais intuitivo vai ficar. E ao mesmo tempo que eu tenho que usar essas 2 cores para fazer a luz e para fazer a sombra, eu também tenho que usar a cor do objeto em si. Então nesse caso eu fiz a pele dela clara, e é por isso que eu tô tentando incorporar essa cor no meio, nas partes que não tem nem muita luz e nem muita sombra. Se você quiser ter acesso a essas imagens que eu uso para estudo e as referências que eu uso, vai lá no meu Pinterest. Eu vou deixar o link aí na descrição e você pode ver todas essas imagens que eu salvo para eu usar de referência. No meu Pinterest não tem quase nada criado por mim, são mais referências que eu salvei para eu poder usar na hora de desenhar. Então se você quer saber quais são essas referências e se você também quer usar, vai lá dar uma olhada. Eu decidi incluir também uma luz um pouco azulada, então eu usei um azul bem clarinho nas partes mais do meio, que não era nem a parte verde nem a parte roxa. E são essas camadas de cores que começam a construir a ambientação desse desenho, que não fica aquela coisa flat, tudo com cores simples e que parece que não tem dimensão. Isso é uma coisa muito difícil de fazer e que normalmente eu não faço nos meus desenhos porque leva muito tempo, mas eu me esforcei para fazer isso direitinho nesse desenho.
eu fiz o vapor do gás da mesma cor da água. Então tudo com esse verde mais claro e usando o verde escuro para criar essa dimensão. E o fundo todo azul e roxo. Aqui eu vi que era melhor começar preenchendo tudo com o roxo e depois usando o azul só para clarear um pouco algumas partes. Como eu comentei, você consegue sim clarear algumas cores, mas só se forem tons muito parecidos. Você não consegue transformar uma cor muito escura em uma cor muito clara. E você com certeza não consegue transformar um vermelho em um azul, por exemplo. Nesse caso, como o azul escuro e o roxo são tons muito parecidos, eu consegui clarear bem pouquinho o roxo usando o azul. Eu amo trabalhar com Copic, então se é uma coisa que vocês também se interessam e gostam e querem saber mais, me avisa, deixa nos comentários pra eu saber e pra eu poder fazer mais vídeos sobre isso pra vocês. Então eu terminei o desenho e no final ele ficou assim, ele ficou muito legal e eu tô impressionada com o que eu consegui criar aqui. Porque normalmente eu não sou muito boa com luz, principalmente nesses casos em que a luz vem de baixo ou em volta, ou quando tem essa luz vindo por trás. Mas nesse caso eu achei que ficou muito legal e eu tô muito orgulhosa do resultado. Eu usei muito essas cores roxa, verde, cinza, porque eu acho que essas cores são muito cyberpunk e a gente sempre vê nessas imagens de uma ideia mais futurística, mais pós-apocalíptica. Os meus trabalhos durante o Outubro Art estão ficando com uma estética totalmente diferente do que eu estava acostumada a fazer. E eu tô indo num direcionamento que eu tô gostando, que eu tô achando legal, mas eu também quero saber o que vocês acham, o que vocês pensam dessa estética mais diferente, menos pessoas e meninas, menos rosto e mais essas coisas diferentes. Então me fala aí o que vocês estão achando, se vocês estão gostando, porque eu tô gostando muito, mas eu também quero saber o que vocês acham. Então o meu desenho ficou assim, esse é com certeza um dos meus preferidos até agora. E eu achei que ele ficou muito com cara de história em quadrinhos. Essas cores estão me lembrando muito um artista do Instagram, eu vou deixar o nome dele aqui. Mas eu juro que foi muito sem querer, eu nem tava pensando nas diferenças. Depois que ficou pronto, que eu vi as cores e falei, nossa, então me fala aí nos comentários o que você achou desse desenho. Esse é o meu preferido até agora, eu quero saber o que você acha. Então na hora de postar o seu desenho, lembre de me marcar e usar a hashtag OutubroArt, porque é assim que eu consigo encontrar o desenho de vocês. Se você tá tendo dificuldade no desafio e você quer dicas de desenho tutorial, como desenhar a pessoa, eu tenho vários tutoriais aqui no meu canal. Então vai dar uma olhada nos meus vídeos mais antigos que eu dei várias dicas de como desenhar pessoas. Desde rosto, cabelo, olhos, corpo, como pintar, várias coisas. Então vai lá dar uma olhada. Então é isso pro vídeo de hoje e até o próximo vídeo.